Olá, boa tarde. Tanto no meu perfil no Instagram como no meu canal no YouTube, você já sabe que o objetivo é falar sobre holding patrimonial familiar. Eu tenho diversos conteúdos falando sobre a proteção patrimonial, o sistema de proteção patrimonial, o inventário, como se evitar o inventário, quais são as formas de proteção patrimonial, as ferramentas que existem, imunidade de ITBI, as vantagens que tem por se fazer uma holding patrimonial. Mas como eu sou contador, tenho um escritório aqui há mais de 15 anos, eu venho aqui falar de um assunto importante que talvez muitas pessoas desconhecem, mas pode ser dúvida de outras pessoas. Eu tenho cliente aqui há quase 15 anos e coisas que é ridículo de simples que a gente pensa que o cliente já sabe e ele não sabe. Hoje eu fui atender um cliente presencialmente, numa reunião às 9 horas da manhã, E um dos objetivos também que eu pretendo ampliar é falar sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e também negócios, tanto no meu perfil do Instagram quanto no meu canal no YouTube. Então, abrindo esse parênteses aqui para estar falando sobre isso, que se vocês verem outros conteúdos, que não está diretamente direcionado para a holding, é porque eu pretendo ampliar esse leque aí de conteúdos. Nessa reunião, esse cliente me perguntou sobre a declaração do imposto de renda, Fizemos lá, sentamos, revisamos a declaração do ano passado, vimos todos os bens que estão sendo declarados, ao longo dos anos, e no ano passado ele pagou bastante imposto, Ficou aí, quando dá imposto a pagar, e nós estamos agora na época da entrega da declaração, inclusive a dele já está montada, as declarações dos dois, são sócio, marido e mulher. E ela perguntou, a esposa perguntou sobre a restituição desse imposto pago. Então eu vi que a pessoa paga esse imposto e não entende nada do que está pagando muitas das vezes. Por quê? Aí eu expliquei para ela como que funciona. Todo empresário ou contribuinte, caso ele tenha uma renda superior ao limite de isenção, ele deve sim pagar o imposto de renda, fazer a declaração do imposto de renda. E no ano corrente, que nem nós estamos agora em 2024, se a sua renda for superior ao limite de isenção, existe uma tabela mensal, onde o departamento pessoal de cada empresa, o escritório de contabilidade que faz a contabilidade das empresas, eles fez isso daí para poder estar fazendo aquela retenção, o imposto descontado na folha de pagamento ou no prolabore dos sócios, que ela é uma provisão do imposto a pagar. Perdão. Sendo assim, então no decorrer do ano é descontado mês a mês um pouquinho. Esse imposto é o que vai ficar retido na fonte, que vai sair lá no informe de rendimento de cada contribuinte, de cada empregador, de cada empregado que trabalha. Ele lá vai ter lá a renda total bruta e também o imposto retido na fonte. Se caso não o rendimento dele é inferior ao limite lá de desconto, da faixa, ele está na faixa de isenção, não vai estar zerado, mês nenhum vai ser descontado. Às vezes um mês ou outro, que recebeu algum abono, a hora extra, tal, que incidiu o imposto de renda, vai estar aquele saldo lá que foi descontado e a empresa vai ser responsável para estar recolhendo esse imposto, certo? Porque já descontou na folha de pagamento, seja do sócio, seja do empregado. Na hora de fazer o ajuste anual, que é agora que nós estamos nesse período de março a maio, que a gente faz a entrega da declaração, é lançado na declaração de imposto de renda esses valores, tanto a renda anual, a renda bruta anual, quanto o imposto que ficou retido na fonte, certo? E nesse ajuste, o sistema vai ver se aquele valor que foi retido, ele é totalmente devido ou não. Caso ele seja totalmente devido, ou ele foi inferior ao total devido, o contribuinte vai ter que pagar a diferença. Caso ele foi superior ao valor devido, a diferença vai ser restituído ao contribuinte. Então eu expliquei isso a ela. Agora, isso acontece muito com pessoas que pagam imposto, que às vezes o valor que ficou retido não foi suficiente para pagar o imposto devido, porque muitas das vezes
no ajuste, a renda dele foi superior. Isso acontece também com pessoas que têm mais que um vínculo empregatício, trabalham em 2 serviços, um serviço, às vezes é só de 4 horas, e o rendimento dele lá não incide imposto de renda, né, mês a mês, só que na declaração tem que ser somado os 2 rendimentos, certo? E o limite de isenção se dá até R$ 30.639,90, certo? Superior a isso vai ser cobrado o imposto de renda. E na hora que soma as 2 rendas, só teve provisão de uma fonte de pagadora, de um rendimento, a outra não. Então aí vai dar imposto a pagar. Aquele valor que ficou retido não foi suficiente para pagar o imposto total devido. Então vai dar imposto a pagar. Foi o que aconteceu com esse casal. E aí eles tiveram que pagar a diferença, que não foi pouca. Eles dividiram lá em 8 vezes de 400 e pouco cada um. Entendeu? Mas eles já haviam pago durante um ano lá, feita a provisão mês a mês, porque foi descontado. Nesse caso, eles tiveram que pagar a diferença. Esse valor que foi pago é o valor do imposto devido, não tem restituição. A restituição só acontece quando esse valor que foi provisionado mês a mês, no ano seguinte, quando é feita a declaração de imposto de renda, é feito o ajuste e aí os próprios sistemas da Receita verifica se pelo total de rendimento dele, o que foi provisionado era devido. Caso seja superior ao devido, isso também se dá quando o contribuinte tem bastante despesas a deduzir, despesas médicas, odontológicas, plano de saúde, consulta médica, ou despesa com educação, filhos, que nem eu, no meu caso, eu tenho 3 filhos, eu estudo em escola particular, tem um valor a deduzir por dependente, né, que esse ano está R$ 3.561,50, desde 2015 está esse mesmo valor, que o valor lá em gastos com educação não teve aumento, é a mesma tabela da Receita Federal. Então esse valor por educação, por dependente e também despesas médicas, odontológicas, abate no valor do total, na base de cálculo do total da renda bruta, certo? Tem a renda bruta, deduz todas as despesas, aquele novo saldo, que é a base de cálculo do imposto, vai ser calculado o imposto, certo? E aí, como teve imposto retido, às vezes o valor retido foi superior, e aí sim tem a restituição, mas não no ajuste e que deu um imposto a mais a pagar, em que o contribuinte vai ter que pagar aí até o final do ano esse imposto, esse valor vai ser restituído, esse valor é devido e aí a Receita recebe porque é um imposto sobre a sua renda. Tá? Eu vou estar trazendo mais informações, inclusive lá no meu perfil do Instagram eu coloquei em destaques lá, porque eu sempre coloco algum story falando sobre o imposto de renda. Dá uma olhadinha lá que tem assunto muito interessante para vocês e aí que tem alguma dúvida sobre o imposto de renda. E também sobre holding familiar eu sempre vou estar trazendo novidade para vocês. Até um próximo vídeo, um abraço, curte esse vídeo, compartilha e me siga aqui no meu Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, que a gente vai estar sempre por aqui. Até mais!